Aleluia. Você pode se sentar, fica à vontade. Como eu não imprimi o meu papel, agora está com Deus. Amém, como sempre esteve, né? Mas a gente às vezes quer ter controle, né? Quer ter segurança. Então, a tremedeira hoje está forte, irmãos. Aleluia. E um salmo, como o Senhor falou para mim, você ouviu algo sobre isso esses dias, eu medito muito sempre nessa palavra, e creio, como às vezes acontece algumas coisas, eu falo, mas espera aí, você não é pastor, você não fala, você não prega sobre isso, sobre esperança, sobre acreditar, sobre viver. Eu falei, eu faço tudo isso, então pregue sobre isso. O que você ama, o que você gosta. Eu falei, tá bom, Jesus, vamos lá. Salmo 37. Eu amo esse salmo, apesar de ser, né, os primeiros versículos, assim, é legal, você lê, você se anima, mas lá para frente o negócio vai ficando pegado, vai se apertando um pouco, mas eu creio que um salmo que foi escrito aí há mais de 3.000 anos, pelo rei Davi, e eu olho para ele e falo, gente, mas foi para nós, escreveu, está atual, é a realidade de hoje, é o que vivemos hoje. Eu falo, Deus, como é que pode? Hoje, a preocupação, a comparação, hoje mídia social é algo assim, muito bom, mas é algo muito perigoso, é algo que nos expõe. Às vezes a gente acha que não, é só uma fotinho, mas aquela foto diz muita coisa. Eu lembro, né, eu comentava isso uns dias atrás aí, de uma foto do cara lá com a esposa, numa festa, 3 horas de foto no Instagram, já postou na hora, tirou foto, já mandou, 4 horas depois, deu noticiário que ele jogou a mulher do 4º andar lá, 5º andar, não sei, isso aí foi em Campinas. O que é uma foto? Aí se expõe e fala o que estava por trás daquilo. Então é tudo muito atual. Eu vou ler com você, né? O Salmo 37. Aleluia. Salmo 37. Eu vou ler até o 7, daí depois a gente fala um pouquinho dele. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz. O que estava faltando hoje aí, gente? Luz. E que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa dos que realiza os seus maus desígnios. Olha o 8. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Vou até o 11 agora. Mais um pouco de tempo, e já não existe os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão a alegria e a abundância de paz. A abundância de paz. Vou tirar, tá bom? Minha mulher briga comigo, gente. Depois ora por ela. Que ela briga, meu óculos fica pendurado. Falou, não, você viu, esse negócio é muito feio. Eu falei, gente, mas eu prefiro estar aqui com ele na mão do que
Depois não enxergar é pior. Aí eu tenho que tirar, falei para vocês que prefiro ser feliz, né? Do que ter razão. Então eu sou feliz. E ela tem razão. Quando esse salmo vem de encontro a gente, e eu começo a analisar, e eu falei, Deus, como que a gente está num mundo hoje que tudo é muito rápido, tudo é passageiro, tudo é imagem. Se falta luz, o que acontece? A gente fica perdido, onde nós vamos, como é que faz, como é que não faz? E foi o sentimento que Deus deu hoje, tipo assim, eu vou tirar de lugar, e se eu tirar algo de você hoje, como que você vai estar? Só que, lá naquele tempo, há 3.000 anos atrás, por que Davi falou essas coisas? Que eu falo que ele falou para nós hoje, porque muita gente hoje começa a guardar sentimentos. Não era o tema, o Fábio até me mandou, e agora qual é o tema da sua palavra? Eu respondi para ele lá, falei, não sei, mas agora eu vou colocar aqui. Como está o seu sentimento? O tema da palavra hoje é isso, como estão os teus sentimentos? Como que você tem guardado as coisas? E esses sentimentos, ele tem vindo contra as pessoas, tipo assim, eu faço tudo certinho, eu dou dízimo, trago oferta, não prospero, e daí você fica lutando com aquilo, aí você vê uma pessoa fazendo tudo errado, dando nó em nota fiscal, vendendo um carro, mentindo que o carro está ruim, o carro, né, falando, o carro está lindo, maravilhoso, está bom, o motor está fundindo e ele está vendendo, fazendo tudo errado, e o cara lá se dando bem, e daí esse sentimento começa a entrar em mim, em você, e fala, gente, eu não quero nem entrar muito no lance da política, né, a gente vê os caras fazendo tudo errado, fica ali, faz, rouba. Essa semana eu até falava para ela, o cara que está lá no palanque, lá, era aquele que estava com os dólares na cueca, e o cara do lado do... Você acha que eu também não fico indignado, ou é só vocês? Isso entra na gente e fala, dá vontade de ir lá e... Uma vez eu até recebi uma palavra de um amado irmão, falou, você não se posiciona. Foi uma das coisas que eu escrevi em relação a esse salmo. Eu me posicionei, sim, eu me posicionei em orar, entregar para Deus e confiar. Essa é a minha posição. Às vezes a gente fala assim, por que não vai lá? Gente, existe aí... Então, o meu posicionamento é ir lá votar certo. O meu posicionamento é ir lá e orar pela autoridade. É ir lá e acreditar que Deus está no controle e não perdeu, né, a situação. Mas, às vezes, esses sentimentos vêm contra mim, contra você, e nos indignando com pessoas que estão se dando bem, ou eu não consigo dar um passo à frente, porque é muito difícil, e o cara que faz tudo errado, e você começa a fazer essas comparações. Desculpe falar, mas às vezes a gente faz comparação, né? A mulher faz a comparação e fala, você viu o marido da outra? Deu um carro de presente para ela, e eu estou indo de ônibus para a igreja. Você viu, ele serve café da manhã na cama, você nunca fez isso para mim. E começa as comparações. Não estou falando de traição, não. Estou falando de comparação. Mas às vezes também tem aquele cara que tem duas, daí você fala assim, o que tem a ver eu ter uma amante, né? O cara lá tem duas e está de boa. Eu tenho uma só, o cara tem 2, 3. E você faz as coisas certas e parece que não vai, e você vai se indignando, aquilo vai entrando, e você começa a fazer comparações, e isso o que acontece? Vai minando a tua fé, vai te tirando o quê? Que é o nosso mês? Vai te tirando a paz. Aí vem o Moisés e prega, fala que a gente não dorme de noite, mas, gente, a gente fala assim, como é que eu vou dormir com tudo isso acontecendo, esse sentimento entrando? Aí, ouça a palavra dele sexta-feira, você vai ver como é que dorme. E a gente tem que dormir em paz, porque os malfeitores não... O que diz a palavra ali? Eles vão ter o quê? Juízo. E nós vamos ter o quê? A herança. Só que, quando Jesus veio, ele mudou, porque na época lá
de Moisés, as coisas lá, era pegado. Você fez errado, puf, não tinha conversa. Era juízo na certa. Deus já entrava com fogo. Fez errado, puf, vai para baixo, irmão. Sem escala. Hoje nós cremos que Jesus veio para nos trazer isso, nos trazer paz. Entender que esses sentimentos não nos pertencem, porque fala de uma vida eterna. Deus vem e fala de uma vida eterna, fala de uma herança, de uma promessa que só Ele pode nos dar. E que está lá no comecinho do Salmo 37. Não se aborreça. Complicado, né? Não se aborrecer com as coisas que os malfeitores fazem. Não venha, não se aborreça. Tem uma outra situação que ele fala assim: não tem inveja dos perversos e dos maus. O problema é que às vezes a gente começa a ter inveja dos bons, né? Aí o cara está prosperando, mas é lógico, está trabalhando, né? O cara está se esforçando, está trabalhando, estudou para aquilo, passou num concurso público, o cara estudou, mano. Mas olha onde é a inveja, né? E esse lance já entrou lá na família, lá atrás. Abel, Caim, o irmão já foi lá, matou o outro, por quê? Por inveja, por sentimento que deixou entrar, ele perdeu a paz, chegou a matar o irmão. Hoje a gente não mata, a gente seca, né? Manja aquele seca pimenteira, os olhos assim, ó, pá. A gente seca, porque, mas eu vou falar, é culpa sua? Não, é um sentimento que às vezes entra e sem a gente perceber, a gente começa a agir dessa forma. É igual eu falei, tem vontade de ir lá no congresso mas eu me posicionei, eu falei, não, vamos orar, vamos buscar a Deus e continuar fazendo aquilo que o Senhor tem falado para a gente fazer. Aleluia. E o pior é isso, né? Quando a gente começa a invejar o ímpio e achar que está tudo bem. E quando você inveja, eu não estou acusando, tá? Mas é sentimento, tá? Faz um parênteses aí. Se você inveja um criminoso, daqui a pouco você se torna um. Crime não é só matar, tá? Crime é roubar, é fazer as coisas, é crime. Né? Hoje eles dão outro nome, é delito, é coisa assim, né? Não é só crime. No versículo 3, né, diz lá assim, aí, o que a gente tem que fazer quando esse sentimento vem e a gente botar para fora? Versículo 3, confie no Senhor e faça o bem. O bem, gente. Se a gente fizer o bem, o que acontece? E ele fala para mim, você vai habitar aqui na terra. Habita aqui e faz o bem. É ordenança, é ensinamento, faz o bem. E alimente-se da verdade. Porque esses sentimentos que vêm, é tudo mentira. E a gente engole umas mentiras. A gente aceita umas mentiras. Aí você engole, fica com aquilo lá engasgado. O mundo aí fora, o pessoal engole essas mentiras, faz tudo isso, e eles não sabem como fazer para botar para fora. Nós já falamos disso aqui. Porque se você come alimento, enche a barriguinha, falando nisso, hoje tem churrasquinho, viu? Foi 2 pombos que sentou lá no negócio e torrou. Vai ter churrasquinho. Que caiu a energia, e mandaram o recado ali, que a IDP já respondeu, foi 2 pombos que sentou lá, torrou, tem churrasquinho de pombo ali mais tarde. Volta. E a gente come, o alimento, você vai ali, puxou, acabou. Apertou o botãozinho lá, o alimento vai embora. Mas e o sentimento? Como é que você tira esses sentimentos ruins de dentro de você? Isso tem entrado dentro da igreja, com inveja. Não, o grupo do irmão lá, não. Eles estão indo bem, legal. Mas o meu, a minha banda, ainda bem que eu não toco, né? Senão eu ia ter inveja de algumas aí. Não, brincadeira. É sentimento, gente. Hoje o Senhor mudou, foi o que eu falei, eu estou sem papel aqui, eu estou indo aqui porque Deus está falando. Deixa Deus falar. Sentimentos que entram.
Quando eu falei lá fora a respeito de mudar situações e acontecer coisas que nos foge o controle, entra sentimentos, fala, mas por que é assim? Deus está falando assim. Teve gente que falou assim, nossa, agora não vai ter nem energia, tem que sair lá. Falou, por que eu vim hoje? Tem gente que às vezes pensou assim, né? Sentimento, gente. Você veio para Deus limpar isso, fala assim, não, Deus, pode mudar a situação. Deixa acontecer, porque se está mudando é porque eu estava fora do prumo. Se o Senhor está fazendo diferente, é porque do meu jeito não funciona. É o Senhor que quer, é o Senhor que manda. Sim, Senhor. Antigamente já tinha uma frase, ele falava assim, cala a boca e marcha. Não é muito assim, mas para Deus fala, deixa eu fazer, filho. Ele é bem educado, né? A maneira como eu vivo hoje, nesse mundo, faz diferença para Deus. Isso foi uma frase que eu li na palavra, e não estava desse jeitinho, e eu escrevi, montei, depois eu falei, nossa Deus, ficou bonito isso. A maneira como eu vivo nesse mundo faz diferença para Deus. Porque se eu deixo todos esses sentimentos entrar, se eu permito ser mal criado com o irmão, eu invejar o irmão, não aceitar o que o irmão fez, para Deus faz diferença. Deus fala, como é que eu vou abençoar? Ele vela pela palavra dele. Se você faz o bem, uma coisa que tinha no Antigo Testamento, era como que você identificava se a pessoa tinha intimidade com Deus, e tinha as bênçãos do Senhor, quando o cara era próspero. Pode ler lá para você ver, procura no Antigo Testamento, as pessoas que eram reconhecidas por Deus, era próspero. Olha lá, que ele prosperou, então tem as bênçãos do Senhor. Aí hoje você vê alguém, não tão abastado financeiramente, você fala, isso aí não está nada com Deus não, porque, como é que anda assim? Só que a nossa herança não depende de finança. Hoje a nossa herança em Cristo, a gente sabe que nós temos algo maior. Minha esposa falava isso hoje à tarde, o nosso galardão está preparado por Deus lá, nós temos algo maior. Por que ela até fala diferente, galardão, por que é galardão? Porque não é dinheiro, ele é uma coisa completa, é uma herança completa, é uma herança de vida. E se a gente não tiver paz e engolir tudo isso e ficar com esses maus sentimentos, como é que a gente vai ter isso? Como que a gente vai adquirir isso? Se nós vivemos para o Senhor. Você pode repetir comigo? Então, eu gostei disso aqui, gente, achei bacana, fui eu que fiz, mas legal. A maneira como eu vivo, nesse mundo, faz diferença para Deus. Agora não precisa repetir não, fala assim, como eu tenho vivido, Senhor? Só para você. Como eu tenho vivido? O que eu tenho feito? O que eu tenho apresentado para o Senhor? O que eu tenho entregue para o Senhor? Estou lendo mais aqui, viu, irmão? Daqui a pouco. E no meio dessa geração incrédula, o que diz ali no versículo 10? Não, todos eles falam ali, confia no Senhor. E além de confiar, tem que estar alegre ainda. No 4 fala isso, né? Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, e Ele considerar os desejos do teu coração. Opa! Volta lá para o sentimento. O que está no teu coração? Aí vem a contrapartida. Alegra-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Amor, eu desejo pegar aquele irmão e dar um... Deus vai realizar? Que sentimento você está tendo? Ele vai permitir? Como é que está o meu coração? Ele só vai permitir aquilo que está de acordo com Ele. Aí isso volta para a gente. Deus falou, eu não vou deixar você liberar. Aí fica guardado. Aí você passa mal, aí você fica ruim, daí não sabe. E chega no dia de hoje e fala, tá bom, como é que eu faço isso? Versículo 24, Ele te toma pela mão. Salmo 37, 24 diz assim, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor te toma pela mão.
A promessa do Senhor para nós hoje é isso, Ele vai te tomar para a mão, mesmo que você, estou com aquelas coisas ruins, o sentimento, Ele está falando, hoje eu quero tirar, eu quero limpar isso aí hoje, eu quero mudar essa situação. Por isso que eu mudei você lá para fora, para você pensar, para você vir aqui para dentro, aí daqui a pouco fica sentado, daqui a pouco fica em pé, daqui a pouco você anda de novo. Deus está mexendo. Ele está fazendo trocas, né? Ele manda uma lá para Manaus, daí traz uma lá de Campina Grande para cá. Deus muda tudo, gente. Quando a gente pensa que está, não está. É Ele que faz, é Ele que quer isso. Mas lá, também, o que Ele fala lá? Evite a ira e não perca a paz. Evite a ira. Às vezes a gente fica irritado com algumas coisas, mas não perca a paz por isso. Não saia do foco que o Senhor tem entregue, que o Senhor tem falado. Paz, irmão. Não se aborreça. Vai lá, volta lá no 1. Não se aborreça pelas coisas que acontecem. Vou falar dos malfeitores, dos maus. Entrega teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Entrega. Ele não deixa você desamparado. Confia, entrega, descansa. Moisés falou disso na sexta-feira. Quando a gente fala de entrega, é o fardo, né? Mateus fala disso. Entrega teu fardo ao Senhor. O problema é que a gente vai lá, faz um sacrifício danado, entrega o fardo, na hora de ir embora, fala, mas era meu, eu pego de novo e saio com ele carregando de novo. Adiantou muito você ir lá entregar? Você entregou e pegou de volta? A gente está assim, por causa desses sentimentos que entram e a gente quer pegar de volta. Isso é um fardo que a gente não deve carregar, que a gente não deve... Tem que entregar, gente. Hoje é dia de entregar. 37 e o 39 diz assim, do Senhor vem a salvação dos justos, e Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Então é nessa hora da dificuldade, do desespero, do sentimento começar a entrar e a coisa ficar ruim que você tem que entregar. Não é na hora que está tudo bem. Está tudo tranquilo, o que eu vou entregar? Está sossegado, favorável? Não, é na hora do aperreio ali mesmo, na hora que a coisa está apertando, o sentimento está vindo. Hoje você sai de casa e fala, hoje eu pego um, eu mato um. Não, é nessa hora. Versículo 6 também diz assim, Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol, e ao meio-dia que você é inocente. Aí volta a palavra e volta as perguntas. Tem sido inocente? Ou você tem feito a justiça com a sua própria mão? Com o sentimento que você tem, aí você tem aplicado a justiça? Você tem aplicado aquilo que... Eu confesso para vocês, principalmente esse lance, às vezes, de esposa, eu brinquei com ela falando assim, mas quantas vezes, por causa de ataques, você poderia ter respondido, não, eu vou fazer, não, ela simplesmente falou, faz depois, eu falei, faça, não tem problema. Vamos fazer? Vamos. Porque eu tenho guardado o meu coração, porque às vezes você recebe muita, sabe, aí você desconta no primeiro que está ali. E qual que é o primeiro? É o que está mais perto. É o que você tem mais intimidade. Falou, o que eu tenho mais intimidade eu posso xingar, porque, né? Não vou xingar o Tiago, olha o tamanho dele. Sou louco? Vou xingar. Por que acontece como é que é o nome lá? O homem que bate mulher? Feminicídio. Por que eu bato na mulher? Porque supostamente é mais fraca. Tem umas mulheres fortes aí, mas... né, faz academia assim, né, dá umas porradas. Tem mulher que não vale a pena arriscar, mas fica a dica aí para os homens mais fraquinhos, não arrisca. Se ficar meio fraco, daí quebra a clavícula. Não, o irmão quebrou a clavícula. Mas é esse sentimento que às vezes a gente tem de pegar e querer fazer do nosso jeito, da nossa vontade, e ir para cima, e brigar, e eu estou certo, manja, e, gente, isso aí às vezes não é seu. Às vezes você tem esse autocontrole, não vou brigar, não vou fazer e tal, mas quando você menos espera, você está explodindo, você está sendo
Eu aprendi algo, tá? Como pastor, em ministrações, a gente vem, ora por um casal, alguma coisa, chega em casa, de repente, do nada, dá uma água. Água para quê? Eu falei, louco. Daí você entende, fala, opa, a seta que veio, tudo aquilo que veio de informação negativa, tudo aquilo que veio de, opa, peraí, eu rejeito, não é meu, eu não aceito isso. Eu quero viver segundo aquilo que o Senhor me diz aqui. Entrega, não se aborreça, não deixe a ira prevalecer. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido isso? Se entrega. No 12 diz assim, os ímpios tramam contra o justo, mas contra eles o Senhor está. Os ímpios desembainharam a espada e prepararam o arco para abaterem os necessitados. Foi lá para longe. O necessitado. Está aqui. Perdi. Estou sem óculos, olha, eu tenho que botar o óculos. Aqui. O arco para abaterem e o necessitado e o pobre, mas mataram os que andam em retidão, o Senhor é o que os guarda. Gálatas 6 e 7 diz assim também, quer ver? Não se deixem enganar, porque de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Cuidado com os seus sentimentos que você está plantando, que você está deixando criar raiz dentro de você, porque às vezes um sentimentozinho assim, contra um irmão, contra um líder, contra um pastor. Às vezes a gente faz comparação com uma igreja. Quando eu falei no comecinho de comparação, sabe, do marido, do carro do outro, tal, a gente faz da igreja, gente. Deixa eu falar isso. Às vezes, olha o louvor, o que é aquele louvor daquela igreja? Que pregação daquele cara. Aí a gente passa um tempinho, a gente vê as mazelas. Então, estou falando aqui, tá? A gente aqui se cuida para não cair. Cuidado com aquele que está em pé para que não caia. Porque se deixar o sentimento entrar, aí não é só sentimento de inveja, como diz a palavra ali, de imposição. Não, é sentimento de eu sou o cara, eu posso, eu chego lá. Não. Quem somos nós, como diz a turma aí, né? Quem sou eu na fila do pão? Somos iguais, amados. Todos somos iguais perante o Senhor. No 16 e 17, aí vem o lance das invejas, né? Melhor ou pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém todos os justos. Às vezes a gente lê isso e fala, legal, aí você fala, mas será que eu tenho sido justo? Gente, a gente é rapidinho em acusar, falar dos outros, do ímpio, do rico, tal, mas e nós? E aí? Como é que está? Será mesmo que somos justos? Se a gente botar na peneira, gente, como dos outros, espero que a peneira seja bem larga, porque se ela ficou estreitinha, você não passa. Você não passa. 18 e o 22 e o 19. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura, mas os ímpios perecerão. Os ímpios contra o Senhor se murcharão, como a beleza dos campos desvanecerão, como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que amaldiçoam serão eliminados. Uma das coisas que eu senti quando a gente foi lá para fora é agradecer por isso aqui que a gente tem. Um lugar coberto no dia de chuva, lugar com ar quando está calor, um banco legal. É gratidão. E o que às vezes a gente começa a perder quando os sentimentos ruins começam a entrar, a inveja começa a entrar, todos esses sentimentos que vêm daí de fora começam a entrar, é falta de gratidão. A gente começa a não enxergar mais as coisas como gratidão. Uma das coisas que eu quero agradecer ao Senhor hoje é por isso, é por mudar. Tirou a minha palavra aqui, mudou, eu estou feliz por isso, vamos embora. Se é para mim,
ouvir isso de novo, legal, se é para você, ouça e receba, deixa Deus falar. Dias de fome, não, vocês não vão passar. Às vezes é nas mínimas coisas, amados. Nesses dias, esse mês, eu posso dizer que eu fui surpreendido várias vezes. Com coisas assim que eu falava, cara, essa aqui de onde veio? Eu falei, é Deus purinho, não teve o que fazer. Porque eu decidi isso, tirar os sentimentos, tirar a inveja, tirar a comparação, tirar tudo aquilo que o Senhor... E isso veio falando lá desde Peça, sabe? Quando nós entregamos tudo lá na Peça, entendemos que o Senhor nos salvou. A morte do Senhor na cruz do Calvário foi para me salvar, para te salvar, mas também para mim viver aqui nessa terra com abundância, com alegria, ter paz, como diz ali o 11. Abundância de paz. E às vezes eu, meio aflito, tal, vinha a provisão. Sentimento meio turvo, Deus, não quero a paz do Senhor. Vinha a paz. E quando eu via uma situação difícil, eu falava, não tem problema, porque Deus tem algo ali guardado para cada um de nós. Vai chegar a hora, vai abençoar. Não estou falando que eu sou mais justo que todo mundo, não, gente. Eu estou falando que também preciso desse processo, mas sabe quando você decide se posicionar, igual eu falei, com política, com tantas outras coisas que a gente fica indignado. Mas eu decidi, vamos orar, vamos entregar para Deus e deixar. Eu entreguei meu fardo e não vou pegar de volta, o problema é dele, dizia, né? Como dizia o Kevin, isso não é problema meu. Se Deus falou que vai resolver, Ele que vai resolver. Tem coisa que a gente tem que resolver. Isso é um detalhe. O problema é que muitas das vezes a gente fala, não, Deus vai resolver. Gente, mas isso aí não, isso é papel seu. Se levantar, se posicionar, trabalhar, pelo menos orar, ler a Bíblia, porque daí você está fazendo o seu papel. Porque daí, como diz aqui, bom, o que eu vou fazer para tirar os meus sentimentos? Eu não vou ter inveja, eu não vou me aborrecer. Confia nele, faz o bem. Opa! Fazer o bem independe do que os outros falam, pensam ou julguem você. É um negócio muito bacana. Essa semana minha esposa está fazendo um curso e ela me mandou lá, fiz um teste aqui, foi louco, foi muito legal, deu isso no teste. Eu falei, então tá bom. Aí ela falou, mandou para mim e falou, faz aí você. Eu falei, eu sei que vai dar, mas vamos lá. Deu 75%, né, sei lá. 79%? Não. De 0 a 10 deu 9. O meu top lá, né? Aí depois os outros veio tudo meio niveladinho assim. Sabe o que deu ali? Deu ali a minha função, que é servir. É servir isso mesmo que deu? Prestação, prestativo. Aí eu falei, cara, eu assumo que eu sou. Eu gosto disso, eu sou prestativo. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder fazer, eu faço. Daí eu comecei a falar, Deus, mas não é isso de mim. Isso é o que o Senhor colocou em mim. Por que eu sou pastor? Porque eu sirvo. Eu estou aqui para isso, para servir você, para servir o meu irmão. Mas isso todo mundo tinha que ter. Aí ela falou assim, não ia dar outra coisa. Mas só que daí as pessoas falam, né, você é isso por causa disso. Você faz isso porque você é pastor. Você faz isso, mas que vantagem você leva fazendo isso? Eu falei, não interessa a vantagem que eu vou levar. O importante é o que eu vou fazer porque Deus me chamou para isso. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Para ser perfeccionista? Não era isso, né? Até isso. Uma das coisas que deu para ela foi que ela é perfeccionista. Mas, ao mesmo tempo, por que ela é perfeccionista? Porque ela gosta das coisas honestas, ela gosta das coisas corretas. E fica indignada com isso, mas não pode deixar o sentimento ruim entrar com a indignação por ela ser assim. Não cutuca, não, irmão, que daí você vai apanhar. Eu peguei ele, o irmão fez assim, falei, meu Deus do céu. Oi? Tá. E qual é o tema do negócio, do curso? Desse lance de quem você é em relação a quem você é. O nome você fez, Bruno? Nós mandamos, sei lá, você não fez, né? O negócio é os sabotadores. Isso aí é para você, ó.
para dar curso lá. Quem são os seus sabotadores? Se o meu nível lá de servir deu alto, mas eu me saboto ou permito que as pessoas me sabotem. Tipo assim, por que você vai fazer? Por que você vai socorrer o irmão que o carro quebrou 11h30 da noite? Não era para falar, falei. Não precisa falar. Mas às vezes é bom, porque daí a gente vê que a gente é família, a gente ajuda. E daí você faz as coisas, independente que os outros vão ficar sabendo ou não, que você fez ou não, não interessa, é o que você é para Deus. Para que Deus te chamou? Qual é o teu propósito? Para mim, o meu propósito é levar paz. É viver em paz, porque todas as vezes que eu faço isso, eu sinto paz. Falei, opa, então vou continuar fazendo. Como é que está o meu coração? E às vezes de tanta palavra contrária, por que você faz? Não compensa, pensa bem. Se fosse assim, gente, Moisés tinha desistido. O povo andando lá só reclamando, o cara falou, boa viagem para vocês, se vira, atravessa o deserto sozinho, eu quero ver que é bom. Né? Mas não é isso. Não importa o que as pessoas falem de você, ou pensem sobre você, ou julguem você, o importante é quem você é. Mas também a gente tem que tomar cuidado com o que está entrando. O que diz a palavra lá? A boca fala que o coração está cheio. O que você tem falado, o que você tem expressado quando é apertado. Se eu apertar essa água lá, ela sobe, porque ela está cheia d'água. Agora se eu apertar você, o que sai? Meu Deus. Como é que está? Às vezes Deus nos aperta, para ver o que vai sair daí. O que vai acontecer aí se eu apertar? E muitos de nós está sendo apertado, e o que tem saído, gente? Bom, para o lado bom, né? Para que as coisas, aquele que enxerga com os olhos bons, fala, glória a Deus que está saindo, porque vai acabar. Uma hora vai acabar, vamos tirar tudo, vamos apertar mais, que vai sair tudo esse ruim aí. A hora que acabar, acabou, aleluia, vai sobrar, nem que não sobre nada, gente. Sobrar um tiquinho, tá bom. Sobrou alguma coisa? Tá bom. Mas, versículo 8 diz assim, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só nos leva ao mal. Ira, revolta, sentimentos ruins só nos leva ao mal. Mas vai pelo caminho correto. Salmo 37, 11 diz assim, mas os mansos e humildes receberão a terra por herança e desfrutarão em plena alegria, na abundância de paz. Gente, eu fiz isso hoje, glória a Deus, você vê, e Deus não pega ninguém de surpresa, Deus não faz pegadinha, com alguns, né? Comigo Ele não fez, Ele mudou, eu não consegui imprimir a minha palavra, mas eu tinha algo no meu coração, eu já tinha lido esse salmo, relido, tenho ele marcadinho aqui na minha Bíblia, porque eu gosto desse salmo, ele fala muito comigo. Às vezes, quando eu estou meio aflito, meio para baixo de ouvir as coisas, eu vou lá e entrego. Falou, Deus, o que faz? Ele falou, não se irrite, não fique indignado, não se irrite por causa dos malfeitores, daqueles que vieram contra, falaram mal. Às vezes não são pessoas, às vezes é o inimigo mesmo, tentando te tirar ali da presença, te tirar do caminho que o Senhor já lhe propôs. Às vezes Deus usa a Bíblia, às vezes usa a Beth. Né, Beth? Ele mesmo falou, Beth, vem para a minha sala aqui, que a coisa está feia hoje. Aí a gente ora, entrega tudo para Deus, a gente confessa pecado. Aí vem a paz. E fala, eu não vou desistir. Você pode falar isso? Deus, eu não vou desistir. Gente, por mais que as lutas militem contra a gente, a palavra de Deus nos fala isso, que as lutas virão, as perseguições virão. Quando eu assisti o filme ainda, a gente vê claro ali, o estilo de perseguição vai piorar. Por isso que
até chorei hoje no lance das crianças, porque a gente sabe que vai piorar e o processo deles. Só que eu me alegro, porque eu começo a falar assim, bom, se Deus prometeu, Deus é fiel e justo para cumprir, se Ele cuidou de mim, Ele vai cuidar das crianças. E o legal dessas crianças, gente, é que eles vão viver o sobrenatural. Eles vão olhar e falar assim, oh, eu sei, capeta, igual o desenho, vai, mata, manda para o inferno. Eles vão ter essa intimidade com Deus, coisa que a gente às vezes não conseguiu de tanto deixar as coisas entrarem. E a gente tem que ensinar isso para essa geração, para que essa geração viva isso, viva o sobrenatural de Deus, que de certa forma era para ser o natural, né? O natural era a gente viver sobrenaturalmente. E eles vão crescer vendo isso, e toda a guerra, falou, bom, isso aí, a gente sabe o que acontecer, vive. E a gente sabendo de tudo isso, a gente se esmorece. Sabe quando a gente tem uma doença avançada, algo na família ou com a gente próprio, aí a gente desiste, não vai dar. Ué, mas você não crê que Deus pode curar? Você não crê que Ele é justo? Ou tipo assim, o cara faz tudo errado, né? Vou dar um exemplo, nunca fumei na vida, vai lá fazer um teste para uma coisa, dá lá efizema pulmonar. Mas o outro lá fuma, e não acontece nada. Aí a gente se irrita com isso, né? Mas daí você tira a justiça de Deus. Qual é a herança? Qual é a herança que você está buscando? Mas você também não crê que Deus pode curar? Ou Deus quer usar isso aí para tirar, apertar, para sair o ruim lá de dentro? As maneiras de Deus, gente, é maluco, é louco. Você acha que um barro no olho não devia arder, não? Mesmo sendo cego? Para e pensa, recebe um torrão de barro nos seus olhos para você ver se não vai arder. O Moisés tem prótese, daí ele fala assim, está ardendo a prótese. Como é que arde a prótese? Não, é que em volta do globo ocular arde. Você não entende as coisas, o processo de Deus. Quando começa a arder, você fala, por que está ardendo? Está ardendo porque Ele está curando. Eu brinquei, falei semana passada, né? O que arde, cura, e o que aperta, segura. É dessa forma. Tem coisas que Deus está segurando, apertando, porque Ele está cuidando. Para mim não me delongar hoje, eu queria orar hoje, ou melhor, eu quero orar. Eu quero orar porque o sentimento que me deu quando o Senhor me mudou a palavra e falou, vai para o Salmo 37, aquele que você ora em secreto, que você busca, que são sentimentos que tipo assim, por que essa doença comigo? Por que essa doença com a minha família? Por que aquele cara lá no meu emprego, o cara se dá bem, faz tudo errado, Deus, eu vou entregar o cara. Se você for o chefe dele e a empresa exigir, não é entregar, é fazer o correto. Mas se você não é e Deus não mandou, fica quieto. O dele, a justiça é de Deus. Sabe aquele lance quando você não entende por que as coisas estão acontecendo ainda, por que ainda não se moveu? A gente às vezes assiste novela, né? Novela que eu digo, aquela lá da Record, do rei Davi. Aí, você vê lá, Davi, não vou me levantar contra a autoridade, o rei, mas o cara está fazendo tudo errado, o cara está indo contra Deus, está me perseguindo, mas eu não vou fazer nada, porque Deus não mandou. Se Deus mandasse ele matar, mano, na hora. É obedecer. É obedecer. É confiar e obedecer. Faz isso hoje. Confia. Entrega hoje esse fardo que você está carregando, esses sentimentos que veio contra você. Pastor, eu estou muito de boa, glória a Deus. Passe isso para o outro, incentive, dê palavras de incentivo. Se você está bem, glória a Deus, é porque alguém precisa de você.
Deus vai usar você para cuidar daquela pessoa, vai cuidar de você, para ser a voz dentro da sua família, para falar, gente, como dizia minha esposa, a casa está caindo e o Vance está sorrindo. Ponto. Foi o tempo que eu me descabelava. Choro de vez em quando, lógico, mas a gente tem que se manter firme. Fico indignado? Fico, mas eu entrego para Deus. Eu não vou me irritar, eu não vou deixar, vou dar espaço à ira, eu vou dar espaço à minha herança, que é viver bem nessa terra e ter dias de alegria e paz. Paz não depende de nada, se você for analisar. Não depende de a minha saúde estar boa, não depende da minha conta bancária, não depende de nada. Depende do quê? De eu entregar para Deus tudo aquilo que vem de encontro a mim, para tentar me tirar a paz, porque a paz está no Senhor. Quando você tem verdadeiramente o Senhor, quando você entrega o teu fardo para Ele, Ele te completa. Você pode fechar teus olhos? Faça a tua oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego, Senhor, hoje. Eu levei um fardo, vou dar exemplo aqui, de 50 quilos, mas eu ainda voltei com 10, ainda carrego esses 10 quilos. Eu entreguei parte dele, Senhor. Hoje eu quero entregar tudo. Não me pertence, o Senhor falou para mim trocar com o Senhor, e eu quero acreditar. Mas às vezes a gente quer ser melhor que Deus e falar, tadinho, eu vou sobrecarregar Deus se eu der todos os meus problemas para Ele. Deus, eu entrego o meu problema financeiro, eu entrego o meu problema de saúde, eu entrego o meu problema familiar, Senhor. Pai, eu entrego a vida da minha esposa, do meu esposo, do meu filho. Senhor, eu falei tantas vezes para o Senhor do meu filho, mas hoje eu vou falar para o Senhor dele. Que o Senhor o visite, o guarde, porque ele é tua herança, o Senhor nos deu. Esse sentimento que tem entrado nos nossos corações, no meio da igreja, hoje nós limpamos, Senhor, e permitimos toda a troca, toda a movimentação. Nos dê entendimento, Senhor, de que quando houver esse tipo de situação, a gente consiga enxergar e discernir que é o Senhor, porque estaremos em paz. Estaremos em paz. Algo que me chama a atenção é quando Jesus está lá no barco, a tempestade não mexeu com ele. Ele não se levantou em nenhum momento. Ele se levantou quando um discípulo foi chamá-lo. Que a tempestade não pode abalar aquele que está com o Senhor. A dificuldade não pode tirar a paz. Se a paz é essa, ajudar um irmão, um que está enxergando somente a tempestade, nos dê esse discernimento de ajudar o próximo e falar, essa tempestade, ela não tem autoridade sobre vocês. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos hoje, que ao saírem daqui, leves hoje, sim, porque não vão carregar o fardo, não vão entregar 20%, 30%, 40%, 60%, 70%, não, vão entregar 100% ao Senhor. Eu creio que hoje o Senhor está fazendo uma limpeza. Como eu falei, o alimento a gente come e joga fora, mas o sentimento a gente engole e guarda, e ele vai se enraizando dentro do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma.
Hoje o Senhor vem limpar sentimentos que estavam ali guardados há muito tempo, sentimentos que foram alimentados por injustiça, sentimentos que ao mesmo tempo falando assim, naquela época eu errei mesmo, eu merecia, mas hoje eu não mereço mais. Sentimentos que às vezes apertavam o nosso coração, que hoje o Senhor venha limpar. Traga, Senhor, refrigério. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque dias como hoje, o Senhor permite que tenhamos entre família, entre amigos, podemos falar, um ao outro ajudou e diga, esforça-te. Obrigado, Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Nós possamos te adorar em paz e gozar de alegria. Gozarmos, Senhor, de felicidade.